ficar, digamos assim, analisar esse texto, mas deixa ele marcado que a gente pode abrir outras passagens, mas a gente vai retornar para ele. Abra no livro de Lucas. Livro de Lucas, no capítulo 3. O verso que nós vamos nos deter hoje são os versos 21 e 22. Amém? Como está escrito aí no subtítulo, né? O batismo de Jesus. Então nós vamos ver o que desses versos a gente pode tirar como reflexão para a nossa vida hoje, para que ela possa trazer algum aprendizado, algum ensino para nós, né? Toda vez que a gente lê a palavra de Deus, ela tem uma nova mensagem para nos dar, apesar de um texto já bem conhecido, né? Como é o texto do batismo de Cristo. Para a gente se situar um pouquinho nesse momento específico da história da vida de Jesus, naquele momento, João Batista, né, o primo de Jesus, estava batizando ali no Jordão, na Galileia. E Jesus, ele morava em Nazaré, na Judeia. Mas por toda aquela região já tinha se espalhado as boas novas de um profeta do deserto, né, que tinha uma mensagem maravilhosa. E as pessoas afluíram para essa região, busca as mensagens, e muitos deles, né, se convertiam e pediam o batismo, e João os batizava. Como eu já disse, Jesus era primo de João, né? Embora durante essa trajetória da vida deles até então, eles não tivessem tido contato direto, né? Como eles viviam em regiões diferentes, e eles não se relacionavam de maneira próxima. Então essa foi a primeira vez que João viu a Jesus, né? E ele tinha ouvido falar a vida de Jesus, ele acompanhava algumas histórias, ele já sabia, com os fatos acontecidos também durante a vida de Jesus, ele tinha conhecimento, né? Da visita que a mãe de Jesus fez à sua mãe, ele deve ter tomado conhecimento depois, como também no período em que Jesus, com 12 anos apenas, esteve lá no templo conversando com os mestres. Tudo isso João tinha conhecimento, né? Mas João, ele cria que Jesus era o Messias, mas só faltava aquela certeza absoluta, aquela coisa que, para longe de qualquer dúvida, ele ainda faltava a João essa confirmação. Mas João esperava com fé, ele tinha uma fé firme que esperava no Messias. E quando Jesus surgiu diante de João para ser batizado, João reconheceu em Jesus uma pureza de caráter que ele jamais tinha visto em homem algum. E aquilo já por si só já chamou a atenção dele. E quando Jesus pediu para ser batizado, tiveram aquele diálogo, né? Onde João disse para ele que ele não era digno, né? Ele que devia batizar. E Jesus respondeu para João: não deixa como está, é para se cumprir tudo. E aí então João aluiu fazer o batismo de Jesus. E é nesse momento que a gente encontra aqui a história desse batismo de Cristo. Lá no Rio Jordão, a região onde João estava batizando. E o texto diz o seguinte, vamos ler a partir do verso 21. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, os céus se abriram. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E algumas versões de ti me agrado, né? De ti me agrado. Então a gente vê aqui num lugar simples, como era o Jordão, acontecimento que já estava sendo uma rotina, como era as pessoas ouvirem a mensagem de João e serem batizadas, e ali se tornou um lugar de uma revelação divina tremenda, né? E ali naquele momento Deus deu uma demonstração do que seria uma vida cheia do Espírito, né?
Aqui a gente viu a humildade, a submissão de Cristo naquele momento ao Pai. E nós vamos tentar explorar um pouquinho esse texto para a gente aprender um pouco mais das coisas que estão aqui. E a gente vai ver que no batismo houve naquele momento, da parte de Jesus, um momento de consagração e entrega completa. E às vezes a gente lê o texto e vê apenas o fato do lado histórico, mas a gente não vê tudo que carrega, né, aquele texto ali. E a gente vê o que o verso 21 diz que Jesus, né, estava todo o povo batizado e foi Jesus também batizado. Agora a pergunta que às vezes muita gente faz, e às vezes talvez você já tenha se feito, né? Jesus precisava ser batizado? O batismo que João pregava era o batismo de arrependimento. E a gente sabe que o batismo de arrependimento é para todo aquele que é pecador. Pecou, precisa se arrepender e passa pelo batismo. É isso que acontece conosco, naturalmente, né? Quando nós conhecemos a verdade, o Evangelho, nós nos conscientizamos do quão pecadores somos e aí nos arrependemos e somos batizados para a nossa remissão. Então, é isso. Mas Jesus tinha pecado? Então, não fazia sentido uma pessoa sem pecado, perfeita, pura como era Jesus, passar por um batismo de arrependimento. E aí que a gente percebe o quanto que é rica a vida de Jesus aqui na Terra para demonstrar para a gente coisas assim impressionantes. A gente vê que ele, na verdade, ele se identificou conosco naquele momento. Já pensou com Deus perfeito, todo-poderoso, sem pecado, chegar ao ponto de se identificar com o ser humano pecador, caído. E foi isso que Jesus fez. Ele entrou nas águas do arrependimento por nós. Na verdade, quem precisava do arrependimento era nós, não foi ele que entrou, né? Porque ele assumiu a nossa humanidade. É um mistério que a gente aí vai passar a eternidade todos que estudando, avaliando como é que um Deus, né, pode se encarnar, se tornar um homem, e aí por cima na condição pecaminosa em que nós vivemos, né? Interessante que aqui no livro Desejar Todas as Nações diz o seguinte, eu achei o texto que tem muito a ver com isso aqui. Diz assim: Jesus não recebeu o batismo como confissão de pecados de sua própria parte. Ele identificou-se com os pecadores, dando os passos que nos cumpre dar. A vida de sofrimento e paciente perseverança que viveu depois do batismo foi também um exemplo para nós. Desejado todas as nações, página 67. Então a gente vê que Jesus desde o início, ele estava sempre mostrando para nós, né, seus discípulos, filho, esse é o caminho. É por aqui que você tem que andar, né? Dando a nós esse exemplo, não só do batismo, como também depois do batismo. Então, outra coisa interessante que o texto nos fala é que quando Jesus foi batizado, assim, estando ele a orar, no verso 21. Olha só o que Jesus fez. Ele, ao ser batizado, digamos assim, a primeira ação dele, né, foi exatamente elevar uma prece ao céu. Isso mostra o quanto que o coração de Jesus estava aberto ao Pai. Estava disposto a ouvir e a seguir toda a vontade dele diante dali para frente. Que a gente vê que é como se naquele momento estava iniciando o ministério terrestre de Jesus aqui na Terra. E é como se ele estivesse naquele momento, ele teve um momento de entrega verdadeira. Quando ele ergueu os seus olhos aos céus, quando ele falou com Deus naquele momento, ele estava fazendo uma entrega completa para você dizer: Pai, aqui estou para cumprir em mim a tua vontade. Então, naquele momento, foi um momento realmente de grande entrega do Senhor Jesus, né? Disposto a seguir a vontade do Pai. Mais um exemplo para nós, né? Mostrando claramente que um coração
entrega de Jesus através da oração, o que aconteceu em seguida? Estando ele a orar, o que aconteceu? O céu se abriu. Então a gente vê uma resposta divina imediata, né? O céu se abriu logo em seguida. Então a gente vê que a comunhão com Deus, ela rompe barreiras tremendas. Até mesmo o céu pode se abrir, né, diante de uma petição. E a pergunta para nós é que, será que às vezes a gente está sentindo o céu fechado diante das nossas necessidades, diante da nossa vida? Será que nós estamos com essa sensação de que o céu está fechado? Porque o céu não está fechado para quem busca a Deus com sinceridade. E aí eu fiz até um questionamento assim, presta atenção. A gente, muitas vezes, a gente faz orações, a gente faz petições a Deus, e depois a gente fica às vezes questionando, né? Senhor, por que tu me responde? Ou por que foi desse jeito e não foi daquele? E a gente às vezes questiona a Deus nas suas respostas às nossas petições, ou às vezes até o seu silêncio. Mas será que alguma vez nós já paramos para pensar, para refletir e pensar assim, eu vou questionar a minha sinceridade diante dessa petição, diante de Deus? Será que verdadeiramente eu estou sendo um penitente sincero diante de um Deus Todo-Poderoso? Porque a gente sempre questiona o outro lado, a gente nunca vê o primeiro lado da gente. Então, a gente tem que entender que não existe céu fechado para quem busca Deus com sinceridade de coração. Amém. E é exatamente por isso que o céu se abriu naquele instante, porque Jesus foi um penitente sincero, um penitente que verdadeiramente abriu o coração a Deus. Então, se nós hoje, alguns de nós estamos vivendo como se o céu estivesse fechado, a gente tem que buscar dentro de nós entender qual é a barreira que em nós está impedindo para se abrir. Porque o céu sempre se abre, sempre. Da mesma forma que ele abriu para Jesus, ele está também pronto para abrir para nós também. Talvez, quem sabe, a gente esteja precisando passar pelas águas do compromisso da comunhão com Deus. Não é mesmo? Talvez alguma coisa ali que está faltando nesse compromisso. Então a gente vai ver que, se assim for, o céu se abrirá para você também. Da mesma forma que se abriu para o Senhor Jesus. O verso seguinte nos fala o quê? O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. É o início do verso 22. Então, a descida do Espírito Santo, ela foi visível, foi real, né? Então, ali Jesus foi ungido, e isso estava já profetizado desde o livro de Daniel, quando disse que naquele período o Messias seria ungido. E nesse momento é que o Messias foi ungido, quando houve a descida do Espírito Santo sobre Jesus. E ela foi visível. A partir daquele momento, Jesus então teve a unção para iniciar o seu ministério. Uma coisa interessante, o próprio Jesus, ele não começou seu ministério sem a unção do Espírito Santo. Outra mensagem para nós hoje, né? Outra reflexão para nós hoje. Então, quantas vezes a gente não pretende fazer algo, né? Planeja fazer algo dentro da nossa esfera de ministério, às vezes mesmo como discípulo, como nós somos, mesmo comum, mesmo que a gente não tenha nenhum cargo na igreja, quer dizer, mas na nossa esfera de comunhão, de discipulado não comum, e a gente não busca essa unção, a gente não busca a fonte do poder necessária para que a gente possa realizar essa missão, esse ministério, né, essa ação espiritual qualquer que a gente vai fazer. Muitas vezes ou quantas vezes a gente não quer ler a Bíblia, estudar a missão ou fazer qualquer outra coisa assim antes de buscar a presença do Espírito Santo através da oração. Então são coisas que a gente precisa aprender com
ele buscou sim a unção do Espírito Santo, mesmo que sendo Deus. Mas como Deus encarnado, um ser semelhante a nós, ele necessitaria da unção do Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo ele veio para capacitar com poder, mas também para em nós, hoje, formar o caráter de Cristo. Então essas duas ações são extremamente necessárias na nossa vida, né? Para que a gente possa se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus. Nós possamos ter poder para levar o Evangelho de Cristo ao mundo. Então a gente precisa do poder do Espírito Santo e também da transformação que ele precisa operar na nossa vida, para que a gente possa ter um caráter mais humilde, sensível e obediente, como Jesus, né, possuía. Então Jesus ele também se entregou ao Espírito Santo, né? E ele se entregou naquele momento para receber o Espírito Santo. E aquela luz que desceu do céu naquele momento o envolveu completamente. Naquele momento ele teve seu momento de glória também. Talvez poucas pessoas tenham percebido, né? Mas provavelmente João estava mais perto e estava entendendo o que estava acontecendo. Mas naquele momento houve então esse momento ímpar. E João, emocionado, viu ali Jesus como uma pessoa, como um penitente humilde, estando diante de Deus, receber aquela unção. Então, para receber a unção é necessário rendição, né? Então, a gente tem que procurar o poder do Espírito Santo para termos a unção do Espírito Santo, para podermos sair a campo, né? Para cumprir a nossa parte da missão. Mas para isso nós precisamos também nos render a Ele. Amém. Porque Ele só pode atuar em nós, na nossa vida, no nosso ser, no nosso coração, mesmo por causa dessa transformação que a gente precisa se a gente se render, a gente se entregar. Quem é que não quer ser cheio do Espírito Santo? Beleza? Esse é o desejo de todo sincero cristão. Amém. Sincero discípulo que quer ser cheio do Espírito Santo. A questão é, nós estamos dispostos a nos esvaziar de nós mesmos para que nós possamos ser então cheios do Espírito? A gente sabe que dentro de um vaso cheio, repleto de algumas coisas, ou qualquer coisa que seja, não dá para colocar mais nada. Então, para que a gente possa ser cheio do Espírito Santo, é necessário que a gente se esvazie de nós mesmos. Porque corações que são orgulhosos não têm espaço para que o Espírito Santo possa atuar. Então a gente tem que aprender a depender de Deus. Temos que deixar de querer ser autossuficientes, né? E sermos orgulhosos, achar que nós podemos, que nós temos condições de conseguir. E a gente se entregar completamente a essa ação do Espírito Santo. Amém. Então essa luz que veio do céu, que veio o Espírito Santo sobre Jesus, quando o céu se abriu, a luz veio sobre Jesus. Essa luz, ela pode incidir também sobre nós, ao nós pedirmos o auxílio para resistir à tentação. E essa mesma luz vai também incidir sobre nós. Então, a gente vê ali um exemplo claro de como um filho de Deus, indo à presença de Deus, né, consegue alcançar o suprimento de todas as suas necessidades. Então vem a voz do céu. E essa voz do céu, na segunda parte aqui do verso 22, é o que nos diz, né? Ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E aí a gente vê essa identidade que Deus nos dá e a aceitação que Ele nos dá. Da mesma forma que ele, quando Ele falou com Cristo, és meu filho amado, Ele estava identificando quem era Jesus, né? E aceitando também naquele momento, naquele instante, quando Ele disse: de ti eu me agrado. Interessante é que esse amor do Pai revelado nesse momento, tu és meu filho amado, não foi assim depois que Jesus fez grandes milagres, pregou grandes sermões. Ele fez isso simplesmente porque foi baseado em quem era Jesus, não no que Jesus tinha feito ou iria fazer. Da mesma forma, olhando para nós, a nossa identidade como filho de Deus, o amor que Deus tem por nós é independente do que nós
formação que nós temos, né? Da idade, do sexo, da cor, independente da classe social, independente de tudo isso. Deus nos ama porque somos dele. Amém. E a identidade que Deus nos dá é que nos dá certeza desse amor dele. Quando ele diz, tu és meu filho, Deus está dizendo para você também, você é parte da família de Deus. Então é sua identidade, é quem você é, né? Às vezes até eu digo assim, porque quando eu tive uma época na minha vida que eu dei aula, né? Eu dei aula. Eu peguei umas turminhas lá e dei aula por um período. Então, eu disse assim, você é professora? Não, eu fui professora durante um certo período, eu não sou professora, tá? Então é mais ou menos isso. A gente faz aqui algumas coisas, a gente está algumas coisas nesse mundo, né? Alguns cargos a gente possui, alguns cargos a gente faz isso, faz aquilo, mas ser mesmo, nós temos uma identidade maior e precisa, eu acho que até única. Somos filhos de Deus, essa é a nossa identidade. O resto que a gente vive aqui na terra, a gente está, é passageiro, né? A gente está hoje, pode não estar amanhã, quem sabe amanhã depois em outro local, fazendo outra coisa, sendo outra pessoa, mas filho de Deus é nossa identidade, entendeu? É o que realmente nós somos. E aqui eu queria ler um texto com vocês, que diz o seguinte: não obstante os pecados de um mundo criminoso serem postos sobre Cristo, não obstante a humilhação de tomar sobre si nossa natureza decaída, a voz declarou ser ele o Filho do Eterno. Verdejado das Nações, página 68. Apesar de tudo isso, mesmo com tudo isso, mesmo Jesus vindo receber a natureza, ser igual ao homem com essa natureza caída, Jesus ele ter dado, ser humilhado, apesar de tudo isso, Deus identificou ele claramente que ele era filho de Deus. Então não é quem você é, o que você tem, ou como você se sente mesmo, que vai determinar a sua identidade. A sua identidade já está definida. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. E Deus tem por nós, como seus filhos, uma afeição tremenda. Quando ele diz assim, meu filho amado. Nós somos identificados e ao mesmo tempo Deus já diz o que sente para a gente. Nós somos desejados, nós somos aceitos, nós somos muito queridos. Amém. Por Deus, né? E também no final ele dá a prova, né? Quando ele diz de ti me agrada, Deus se alegra de mim e de você nele. Quando nós estamos nele, quando nós nos colocamos, né, como dele, ele se agrada tremendamente de nós, ele se alegra com isso. E isso está bem claro também em outro texto que eu queria compartilhar com vocês, lá em 1 João, capítulo 3. João, capítulo 3, verso 2, diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então aqui claramente nós somos declarados mais uma vez que nós somos filhos de Deus. Jesus foi quem abriu esse caminho para nós até o céu. Foi por meio dele, foi por ele que nós temos, né? E aí no outro local Paulo fala que nós somos adotados, né? Deus nos adotou como filhos. E esse caminho, de maneira que esse caminho que Jesus abriu, o mais pecador de todos, o mais miserável, o mais desesperado que existia nesse mundo, ele ainda pode obter acesso
através de Cristo, do que Ele fez por nós. Então, nós não estamos sós, nós não somos abandonados. Nós temos um Deus que está sempre pronto a nos aceitar, independente de quem nós achamos que somos. Porque Ele diz, na verdade, que somos filhos dele. E todos podem ter um lar nas mansões celestiais preparadas por esse Deus maravilhoso. Amém. Porque essa é a promessa para todo aquele, né, que aceitar ser filho. Porque, na verdade, nós somos filhos de Deus. Mas nós precisamos aceitar esse título. Nós precisamos nos identificar também como tais. Para que a gente possa, então, ter acesso à herança que somente um filho pode receber, né? Porque quem é o herdeiro é o filho, né? O legítimo. Então nós somos herdeiros com Cristo, né? Na verdade, co-herdeiros, né? Então é o Espírito Santo que nos dá essa certeza. Como diz em Romanos 8, verso 16, se vocês quiserem abrir aí, essa certeza que o Espírito Santo nos dá também, Romanos, capítulo 8, verso 16. E não é outro, senão o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém? Amém. Seu Espírito está dizendo para você que você é filho de Deus? Se está, diga amém. Porque é exatamente isso que você tem que entender e aceitar. Porque Deus identifica assim. E você, o Espírito, tem que também identificar em você essa aceitação. Muitos estão vivendo nesse mundo buscando aceitação, aprovação, likes, né? Hoje em dia com a internet é horrível. Tudo que você coloca na internet, se você não recebe um like, se você não é aceito, ou se você tem qualquer coisa que possa vir contra aquilo que você expôs, você se sente, né, não aceito, desprezado de qualquer maneira. Então as pessoas têm buscado muito a aceitação e a aprovação dos outros. Filhos buscando a aprovação dos pais, pais buscando a aprovação dos filhos, esposo com esposa, você no local que você estuda, que você trabalha, você está querendo sempre ter uma aprovação que as pessoas, nos seus relacionamentos, seja como você, seu desempenho, seja na sua aparência, né? A gente está sempre dando a aprovação, que a pessoa acha a gente legal, acha bonito. Às vezes até a gente mesmo, a gente quer a aprovação do espelho, gente. A gente quer a aprovação do próprio espelho, já olha para o espelho, quer que o espelho aprove a gente, ó, você está, ó, legal. Então nós estamos carentes de aprovação. Mas buscando aprovação, que não vai trazer muita coisa para a gente. Muito pelo contrário, às vezes deixa você até ansioso, preocupado com algumas coisas que não tem sentido. Então essa verdadeira identidade que a gente tem, que nasce dessa nossa relação com o Espírito Santo, mais profunda, de mais comunhão, é que vai dizer para a gente, ó, você é filho, você é filha, você é amado, você é amada, e Deus se agrada de você. Amém? Amém. Então é essa aceitação que nós já temos, nós já recebemos. Deus nos aceitou como seu filho e como seus filhos amados. Esse momento, essa história que a gente está falando do batismo de Jesus, ela fala mais do que do batismo de Jesus. Ela fala, na verdade, de como deve ser a experiência de todo cristão no início da sua vida, da sua caminhada com Deus. É exatamente isso aqui, né? Ele vai se batizar, se entregar completamente, abrir o coração, receber o Espírito Santo, entender quem ele é, né? Sua identidade como filho de Deus amado, e que Deus e agradar a Deus através de uma vida de comunhão, de obediência à sua vontade, de sinceridade, né? de singeleza de coração. Então, essa verdade que a gente aprende com a simples, né, com a narrativa do batismo de Jesus, é que ele, na verdade, significa também para nós hoje alguma coisa muito profunda, que é exatamente o nosso início como cristãos nascidos de novo, né? Pessoas nascidas de novo. Então,
O batismo de Jesus, ele nos ensina que o céu se abre quando nós nos entregamos a Ele. Que o Espírito Santo desce sobre quem se rende. Não vai ser sobre qualquer um, vai ser sobre quem se rende. E que a voz de Deus já confirma a nossa identidade. Ele tem confirmado através da palavra, ele tem confirmado através da própria pessoa de Jesus que aqui esteve para morrer em nosso lugar. Então, esse começo do ministério de Jesus, o batismo, na verdade é um modelo do nosso novo nascimento, né, como cristão, de cada um de nós aqui. Por isso, essas reflexões são importantes, a gente pode aprender tanto com essas experiências, né, do que aconteceu naquele momento do batismo. Da mesma forma que Jesus, nós também podemos receber a unção do Espírito Santo. Já ouvi falar quando é que a pessoa recebe o batismo do Espírito Santo, né? Algumas pessoas acham que o batismo do Espírito Santo só vem a partir do momento que a pessoa fala em línguas, né? Algumas denominações creem assim. Se você não falar em língua, então você não está batizado com o Espírito Santo. Mas a gente sabe que o batismo do Espírito Santo ele é muito mais do que falar línguas estrangeiras, né? Isso é um dom do Espírito que é dado apenas para quando há necessidade daquela pessoa naquele momento. Mas que a gente sabe que, na verdade, ser batizado com o Espírito Santo é ter uma vida em conformidade com a vontade de Deus em todos os aspectos. É revelar a Cristo na nossa vida a cada dia, em tudo que nós fizermos. Desde o nosso acordar até o nosso deitar, que a gente revele a pessoa de Jesus Cristo na nossa vida. Isso é ser batizado com o Espírito Santo. E esse batismo interessante, ele pode acontecer antes do batismo das águas, no momento do batismo das águas, ou até depois. Então, às vezes, aquela pessoa que ainda não se sentiu, né, não recebeu o batismo do Espírito Santo, então, digamos assim, o que você deve fazer, o que nós devemos fazer, é exatamente isso aqui, essa entrega, essa completa aceitação da vontade de Deus na nossa vida, é realmente nos esvaziarmos de nós mesmos, é deixar o Espírito Santo nos encher, e aí a gente irá receber esse batismo. E somente com a unção desse batismo do Espírito Santo é que a gente vai poder estar capacitado para fazer a obra que Cristo nos deu a fazer. Então não tem como ter uma missão sem que o Espírito Santo esteja nos guiando. Então a questão é, nós devemos estar prontos hoje para essa realidade, para ver o céu se abrir acima de nós, para receber o Espírito Santo realmente com poder, para ele nos transformar de verdade, para a gente ter a capacidade espiritual de poder ouvir a voz de Deus dizendo quem você é. Né? Não pense que você não tem importância, valor, qualquer coisa do tipo. Você é muito importante para Deus, porque é Ele que dá esse valor para nós. Se não fosse assim, Cristo não teria morrido por nós, né? E paga um preço tão alto por cada um de nós, seres humanos, né? Todo aquele que aceitar o sangue de Cristo a seu favor. Então, se até agora nós não sentimos o céu se abrir, se até agora a gente não sentiu o batismo do Espírito Santo, se até agora a gente não teve a capacidade de ouvir a voz de Deus, nos identificando como seus filhos, esse é o momento ainda de recomeçarmos, né? De fazermos exatamente tudo que Jesus fez. Ir a Deus, orar, nos entregar, abrir o coração, aceitar a vontade de Deus para nossas vidas. E assim a gente vai sentir tudo isso acontecendo. E o meu apelo para nós hoje, nesta noite, é que nós deixemos o Espírito Santo descer sobre nós. Deixemos o céu se abrir, para que esse Espírito venha. E nós possamos viver como filhos amados de Deus, cheios do Espírito Santo. Porque essa é a vontade de Deus para nós. Então basta apenas que nós tenhamos essa mesma vontade. A gente sabe que é a nossa vontade. Combinar com a vontade de Deus, e aí não tem nada que possa impedir. Não é mesmo? Então que Deus nos bate no seu Santo Espírito. Amém. Mas para que antes disso a gente possa ter uma entrega completa a Ele, para que nós sejamos transformados e possamos ser esses filhos e filhas amados de Deus, cheios